Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ítalo, esse é o meu sinal. Hoje nós vamos falar sobre classificadores de verbos, tá? O que são esses classificadores? Mas primeiro eu quero explicar o que é um classificador. Classificador é uma forma que estabelecemos um tipo de concordância em uma língua, permitindo assim tornar a informação mais clara e compreensível, ok? Ela serve para auxiliar na hora da interpretação e na comunicação com o surdo, certo? Esses classificadores no português, eles não sofrem alterações. Não há mudança na forma da sintaxe. Por quê? Porque um exemplo, o verbo abrir. Este abrir aqui, ele serve para várias coisas no português. Não há uma mudança. Abrir a porta de casa, abrir a porta do carro, abrir a geladeira, abrir a janela. Já na Libras, a estrutura própria tem as suas variações, porque é visual. Então, se eu quero falar que o verbo abrir novamente, abrir porta, e esse classificador ele vai sofrer uma alteração, porque abrir janela já é diferente. Porta do carro, sinaliza o carro, abre a porta. Ok? Então, esses verbos têm que estar em concordância com aquilo que eu estou falando, com o sinal, com a palavra, com o objeto que eu estou sinalizando. Certo? Mas, classificador, para você também entender. Continuando. Então, classificador é uma forma mais visual, não precisa de legenda. Se eu fizer esse movimento aqui, você vai identificar que alguém está andando, uma pessoa andando. Então, percebe como fica mais clara a sinalização utilizando classificador? Agora o verbo cair. Este cair aqui é para a pessoa. A pessoa estava andando, de repente ela caiu, ok? Este é o verbo cair. Agora sim, na Libras vai sofrer uma mudança na sintaxe, que é a forma do verbo, como é de acordo com o que eu estou falando com o objeto, de acordo com a ação daquele objeto. Uma árvore caindo. Eu não vou fazer assim, árvore cair. Percebe? Se o surdo visualizar, ele vai entender que aqui quem está caindo é uma pessoa e não a árvore. Ok? Então, classificador para árvore caindo. Para frente, para trás. Então, percebe como fica bem visual? É importante vocês perceberem a questão e a utilização dos classificadores para facilitar mais o entendimento do surdo na hora que você estiver comunicando, interpretando com ele. Outra coisa, eu fiz assim, é pessoa andando, né? Uma pessoa andando. Agora, se eu fizer assim, é duas pessoas caminhando, tá? Digamos que duas pessoas encontraram mais outras duas pessoas aqui, ó, e começaram a falar. Falar. Interessante que esse sinal aqui, eles estão falando em libras, tá? Interessante, né? E eles passaram, foram embora. É por isso que o sinal de fila é dessa forma. Fila. Fila do banco, da lotérica. Agora, digamos que uma pessoa vai furar a fila. Aqui é o começo. E a pessoa saiu aqui de trás, ó. Foi lá para frente. Furando a fila. Entenderam? Como fica mais visual? Tipos de verbos que apresentam classificadores. O verbo abrir. Este verbo abrir é abrir janela, abrir porta. Agora ele vai sofrer uma alteração que eu quero falar, que eu abri um pote de biscoito. Peguei o pote de biscoito aqui, é rosqueável, né? Tirei a tampa, peguei o biscoito.
Então, você percebeu que como há uma concordância com a ação do movimento, com a ação do objeto que eu estou aqui sinalizando, então precisa estar sempre em concordância com a sua sinalização. Outro verbo que eu posso utilizar agora para você é o verbo cair de papel. Sinal de papel. E esse verbo, papel, vai caindo lentamente. Papel. Ok, gente? Então, esses são os classificadores de verbo.